Fala, fã da velocidade, os motores por aqui já estão aquecidos, ligados, porque o DE nas pistas está no ar. E hoje, alinhado ao meu lado, Rafael Moreira. Boa noite. Boa noite, Flávio. É isso aí, mais uma vez dividindo aqui a bancada do DE nas pistas para falar de tudo que aconteceu nesse fim de semana. Fim de semana de grande prêmio lá na Holanda, a casa de Verstappen, o mar laranja. Fica a dúvida, o apoio era para Verstappen, mas quem ganhou foi o carro laranja da McLaren. Vitória, pode-se dizer, surpreendente de Lando Norris? Não surpreendente, a vitória em si não surpreendente. Talvez o que seja surpreendente tenha sido os 20 segundos de vantagem que o Lando Norris ele abriu em relação ao Max Verstappen, que acabou sendo o segundo lugar nessa corrida. Desde que o GP da Holanda voltou para a Fórmula 1 em 2021, de fato só tinha dado Max Verstappen, só tinha dado Red Bull, corrida em casa, ele com toda a vantagem da torcida, da Max Mania em seu favor. Só que a McLaren, a gente falou inclusive em programas anteriores, a McLaren ela vem numa crescente e depois desse período de férias, eles parece que vieram com mais força ainda. Acho que essas férias fizeram bem para a equipe de Woking na Inglaterra. Então foi uma vitória de 23 segundos de diferença do Lando Norris em relação ao Max Verstappen. Mesmo o Piastri, ele não fez a melhor corrida da vida, ele fez uma corrida que para os padrões dele foi até apagada, mas ainda assim tem sido um desempenho sólido de ambos os pilotos. E eu te digo que o campeonato de construtores está cada vez mais pendendo para a equipe inglesa. A McLaren realmente tirando essa grande diferença de pontos que a Red Bull tinha estabelecido no início da temporada. Diferença agora da casa dos 34 pontos, McLaren com mais fôlego parece, né, Rafael, para essa reta final de Fórmula 1. E o grande lance da McLaren é que quando você olha o carro deles, o MCL 38, você tem um carro que ele é muito equilibrado. É um carro que ele foi para essa pista, a pista de Zandvoort, que é onde acontece o Grande Prêmio da Holanda, é uma pista muito técnica. É um circuito curto, é um circuito estreito, ele lembra muito as características de Hungaroring. Então eles colocaram uma carga muito grande na asa traseira para que o carro pudesse ter uma melhor desenvoltura, principalmente nas retas, que ainda é o ponto forte do carro da Red Bull. O carro da Red Bull ele é muito forte nas retas, ele consegue um desempenho alto, uma velocidade final muito grande. Só que o grande lance da McLaren é que parece que eles conseguiram ajustar o carro em todos os pontos e eles têm um carro que é extremamente equilibrado nas mais diferentes condições do circuito. O Zandvoort é um circuito que inclusive tem muita sujeira na pista e também tem muito vento, e ainda assim eles estão tendo um carro muito equilibrado. Max Verstappen, por outro lado, quando você vê as imagens da corrida, dá para perceber que ele briga muito com o carro da Red Bull esse ano está muito arisco. Então realmente a McLaren ela tá com a faca e o queijo na mão para conquistar esse campeonato de construtores. E já de pilotos, Verstappen criou uma vantagem muito grande, né, no início do campeonato. O Lando Norris já ameaça? Olha, se ele continuar nessa tocada, eu acho que, minha opinião pessoal, eu acho que Verstappen ainda leva esse campeonato. Só que o desempenho da McLaren tem sido tão sólido e a Red Bull, não Verstappen, a Red Bull tem sido tão irregular que, a depender da forma como esse campeonato se desenrolar, eu não duvido que nas últimas etapas Lando Norris chegue para desafiar. Não acho que o Lando Norris tenha a mentalidade de campeão, pelo menos não nessa temporada. Talvez até numa temporada futura. Acho que o Piastri pode ser uma ameaça interna a esse desempenho do piloto inglês. Mas, de todas as formas, com esse desempenho que a gente viu na corrida de ontem, eu não me surpreenderia se o Lando Norris chegasse muito perto do Max Verstappen no campeonato de pilotos. Disputa quente lá na parte de cima da tabela, disputa laranja entre o holandês Max Verstappen e o carro laranja da McLaren. Literalmente a laranja mecânica. Literalmente. Boa, Rafael. Mas agora falando da outra parte, a Haas, que está com muitos problemas, até financeiros, ficou retido os bens da equipe. Como é que foi essa situação que aconteceu com a equipe Haas? Bom, todo mundo lembra, aqueles que acompanham a Fórmula 1 lembram de um nome já mítico na história da Fórmula 1, apesar de ser pouco tempo, que foi o Nikita Mazepin. Que o pessoal... O russo, exatamente. Que o pessoal carinhosamente chamava de Mazepin, porque ele girava demais o carro. Rodava, né? Ele rodava pra caramba. E ele rodou assim como a Rússia rodou na Fórmula 1. Desde que houve a invasão russa à Ucrânia, houve toda uma questão de embargos que fez com que a empresa do pai do Mazepin, que era a Uralkali, ela não pudesse mais ter algum envolvimento com a Fórmula 1. Ela foi, enfim, boicotada, banida do mundo dos negócios, dentre eles a Fórmula 1 também. E o acordo que eles tinham com a Haas de patrocínio ele não pôde ser continuado. Só que a Haas continuou, já que houve uma quebra de contrato, a Haas tinha que pagar e não pagou.
Resultado, é uma briga judicial que está rolando e agora nesse último fim de semana foi decretado pela justiça suíça, que acionou a justiça holandesa, para que os bens da Haas não pudessem sair da Holanda para liquidar essa dívida que a Haas tem justamente com a empresa do pai do Mazepin. Então, eles conseguiram chegar num acordo, a Haas e a equipe do pai do Mazepin, a Uralkali, para que eles possam participar do Grande Prêmio da Itália, que é já nesse fim de semana. E saindo um pouco da Europa, indo para os Estados Unidos, Portland, Oregon. Seguinte, acontecendo a Fórmula Indy, tivemos o último circuito de pista mista, né? Exatamente. Isso, Rafael, o que aconteceu lá no Oregon? Perfeito, esse é o último circuito de pista mista, como você bem falou. As próximas 3 etapas, que serão as últimas do campeonato, serão só em circuitos ovais. E foi uma prova, ela já começou com uma novidade, né? Porque o Santini Ferrucci, pela primeira vez na sua carreira, ele conseguiu uma pole position, que não durou muito tempo não, Flávio, porque já na terceira volta, aliás, na primeira curva da corrida de Portland, ele já foi ultrapassado pelo Will Power e logo depois pelo Alex Palou, que é o atual líder do campeonato. Foi uma corrida relativamente fácil para o Will Power, o piloto da Penske, do carro número 12, motor Chevrolet. Ele ganhou com uma margem confortável, inclusive ele liderou todas as voltas e ele está se aproximando cada vez mais do Will Power no campeonato. O Will Power foi segundo lugar, o Alex Palou, da Chip Ganassi, foi o segundo lugar na corrida e a sua liderança no campeonato cada vez mais disputada. Bandeirada final, valeu, Rafael. Grande abraço, Flávio, até a próxima. Valeu, pessoal. Ideia nas Pistas está de volta na quinta-feira.